A número 4. O quarto assunto que muito cai em prova, eu quero falar um pouquinho da parte gramatical na sua essência. Eu quero falar sobre verbos. Verbos. Ano passado foram 3 questões sobre semântica verbal. Por que eu não posso acrescentar aqui ao lado também pronomes? Verbos, pronomes, e eu também posso falar sobre conjunções. Gostaria muito que você anotasse, caro aluno, essas 3 classes gramaticais. Vamos falar primeiro sobre verbo, rapidinho. Meu amigo, quando falamos de verbos, verbo é uma palavra que transmite a ideia de ação, de estado, então exprime um fenômeno da natureza. Todo dia eu acordo às 6 da manhã. Tá aí o verbo, acordar, é uma ação. Todo dia eu ando mais de 10 quilômetros até o trabalho. Caô, isso é invenção. Óbvio que eu não ando. Senão eu não teria essa estrutura física que eu tenho aqui, ok? Eu sou muito sedentário. Mas isso vai mudar em 2017. Tô com um plano aí ousado, Natane. Sair de Niterói, onde eu moro, para vir andando pro Descomplica todos os dias. 23 quilômetros. É um plano ousado. Vamos ver se em 2017 eu coloco em prática. Mas vamos falar sério. Quando a gente fala de verbo, a princípio a gente pensa que verbo é uma palavra que indica ação. Verbo pode indicar ação, pode indicar estado. Hoje eu estou muito triste, vou ouvir The Chemical Romance. Quando você fala que você está, não é que você é um estado, ok? Você usa muitos verbos de ligação, que a gente chama. E você também pode ter os verbos que exprimem fenômenos da natureza. Hoje aqui no Rio de Janeiro está chovendo, está chuviscando, está trovejando. Hoje amanheceu, hoje anoiteceu. Então, no caso, você pode usar esses verbos que indicam fenômenos da natureza. No Enem, como é que isso pode cair? Essas explicações que eu dei são fáceis. O que você precisa saber é sobre os valores semânticos dos tempos e modos. Me dá um tempo verbal aí que você conheça. Vai, me diz. Presente. Outro. Pretérito. Outro. Futuro. Só que você tem os modos. Presente do indicativo. Pretérito do subjuntivo. Se eu acordasse mais cedo todos os dias, eu conseguiria ler bem mais. Eu conseguiria estudar muito melhor. Quando você usa o indicativo é para transmitir mais a ideia de certeza. Quando você usa o subjuntivo é para transmitir mais a ideia de dúvida, de hipótese, de possibilidade. Ano passado, por exemplo, caiu uma questão que era para você analisar os valores do pretérito imperfeito, do pretérito mais que perfeito e do presente do indicativo. Aí, vai lá, você já disse aí, presente do indicativo, eu acordo todo dia às 6. Mas eu posso virar para você e falar assim, ó, olha a frase. Em 1954, Getúlio Vargas suicida-se. Cara, se em 1954 Getúlio Vargas suicida-se, eu preciso lembrar que eu estou em 2016, ok? Se eu estou em 2016, amigão, Getúlio já morreu há mais de 50 anos. No caso, então, isso já rolou. Por que eu usei presente suicidas? Porque isso foi um fato importante na nossa história. Estou dizendo que é importante porque ele morreu, mas um presidente se suicidar. Logo, eu uso o presente, que é o famoso presente histórico, que é para mostrar que o fato é tão relevante a ponto de eu rememorar neste momento. O que é rememorar? Trazer a memória. Tudo bem, pessoal? No caso, então, eu posso admitir que quando você usa o presente num sentido de pretérito, é o famoso presente histórico. Quer ver um outro uso bacana? A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Vale? Valeu? Não, vale. Isso não muda, não vai mudar. Vamos falar lá, está para surgir um matemático aí que vai desconstruir essa ideia. Então, quando desconstruir, a gente apaga essa ideia, essa fórmula, e inventa outra. Mas, por enquanto, isso é uma fórmula, isso é uma verdade absoluta, caro amigo. Verdade absoluta é quando você chama isso de uma regra, de uma lei. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Isso é uma regra da Constituição, presente do indicativo. O presente do indicativo, quando usado neste momento, nesse sentido, ele é usado como se fosse uma lei, uma regra, uma verdade absoluta. Não tem como você mudar, como você apagar. Quer ver um outro caso do presente? É quando você usa o presente com a ideia de hábito. Acordo todo dia às 6. Verdade absoluta. Presente histórico. Você também pode usar o presente para amenizar o imperativo. Nataninha, por favor, traz um copo d'água para mim. Eu não falei traga. Traga parece que é uma ordem, pode pegar mal. Tô fazendo um pedido pra Natane. Natane é gente fina pra caramba, vocês precisam conhecer a Natane. Então quando você fala, você traz, eu tô fazendo um pedido que deveria ser usado o imperativo no lugar, porém, o presente, ele ameniza a ideia de ordem, de obrigação, de um pedido mais formal. Tá legal, pessoal?
Fechou até aqui o uso do valor do presente. O que eu queria que você fizesse como um trabalho de casa, aqui nessa nossa transmissão do Facebook? Estuda um pouquinho o valor dos outros tempos. Pretérito imperfeito, por exemplo, ele trabalha muito com a ideia de você praticar uma determinada ação costumeira lá no passado. Valadares, diz aí pra mim, o que você costumava brincar quando você era mais novo? Ah, eu brincava muito de pique-esconde, eu brincava muito de, sei lá, bola de gude, eu brincava muito de... Eu brincava. Não foi uma ação pontual, foi uma ação contínua. A ação contínua, você pode chamar isso de pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é uma ação contínua no passado. O pretérito mais que perfeito, que caiu no Enem ano passado, é quando você tem uma ação anterior a uma outra acontecendo. É uma ação anterior a uma outra acontecendo. Fechou? Galera, dá uma estudada em pronome. Existem vários tipos de pronomes pessoais, do caso reto, oblíquo e de tratamento. Pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, indefinidos e os relativos. Os que mais costumam cair, os pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, mas os oblíquos também, me, te, se, nos, vós, principalmente no uso das suas funções sintáticas. Então, se o pronome funciona como objeto, se o pronome funciona como sujeito, dá uma revisada nesses tópicos que eles são legais. Você precisa estudar um outro tipo de pronome que também costuma ser bem cobrado, que são os relativos. Sobretudo naquele lance de completar a lacuna para ver se precisa ou não precisa de preposição. Essa é a aula a que me refiro. Por que você botou esse a antes do que? Porque quem se refere a alguma coisa. Esse a é uma preposição que é usada antes do pronome relativo que. O que está no lugar de aula. Vamos repetir a frase? Essa é a aula a que me refiro. O que está no lugar de aula. O a é a preposição exigida pelo verbo referir-se. Quem se refere a alguma coisa. Tá claro até aqui? Fechou até aqui? No caso, então, as conjunções, para a gente fechar a nossa transmissão. Conjunções são palavras que fazem elo, que transmitem um sentido. Redação, por exemplo, é legal você usar bastante conjunção. Portanto, logo, tudo bem? Uso mais, uso embora, uso porquê, uso pois. Isso tudo é conjunção. Portanto, logo, mais, pois, porém, embora, contudo. Tudo isso é conjunção que faz elo, faz ligação, faz relação entre uma parte e outra. Então, por favor, use mais conjunções para você estabelecer conexões entre as partes. Estamos encerrando. A gente tem um minutinho para a nossa transmissão cair. Natânia, eu vou fechar já já, tá? Só que eu só vou escrever aqui no quadro o nosso quinto item, porque vai ficar estranho, né? A gente chamar de Top 5. Não vamos desmembrar hoje, mas numa próxima aula a gente começa por isso, que eu, inclusive, pelo modernismo. Modernismo está escrito aqui embaixo. Modernismo. Modernismo é um estilo de literatura que costuma cair bastante na prova do Enem. Numa próxima transmissão a gente volta e explica a diferença entre romantismo, modernismo. Dentro do modernismo você tem fases, 3. A primeira que foi aquela fase mais radical, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Drummond. Aí você vem para uma segunda que tem aquela preocupação mais social. Falar das denúncias, Jorge Amado, Murilo Mendes, você tem Jorge de Lima, você tem, por exemplo, Mário Quintana, você tem Cecília Meirelles, você tem Vinícius de Moraes. Aí você vai para uma terceira e última, que é aquela frase mais de criação, de experimentação, Guimarães Rosa, você tem, por exemplo, uma Clarice Lispector, um Ferreira Goulart, um João Cabral de Melo Neto, tudo isso presente na terceira fase do modernismo. Galerinha, espero que vocês tenham gostado da nossa transmissão. Venham para o mundo do Descomplica, onde estudar é muito divertido, é muito legal. Estão vendo aqui essa hashtag, né? Hashtag 12 Horas Nerds. É o nosso programa que está aqui de outubro até novembro para tirar todas as suas dúvidas. Em caso de dúvida, vem aqui, ó. Mande a sua dúvida no Twitter com a hashtag 12HNerds para a gente tweetar e tirar a sua dúvida aqui no Descomplica. Fechou? Beleza? Natane, obrigado pela transmissão. Vamos encerrar. A gente se vê numa próxima. See you on next event. Bye! Tchau, tchau!